E ao mesmo tempo nós estamos falando de cristianismo, que é a maior religião, mais de 2 bilhões de fiéis, e tem o livro sagrado que é a Bíblia. Bíblia, essa palavra em inglês, significa conjunto de livros, vem de Bíblias. E são, para os católicos, 73 livros sagrados. 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Para os evangélicos protestantes, são 66 livros sagrados. 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Então, há uma divergência no Antigo Testamento de católicos e evangélicos protestantes. Uma divergência histórica aí, por conta de que os católicos admitem no Antigo Testamento alguns livros como revelados, escritos em grego. E para a comunidade judaica isso não é admitido, porque Deus queria ser revelado em hebraico, em nenhuma outra língua que não hebraico. Hebraico é a língua do povo de Deus. Inclusive o nome de Deus em hebraico é o Yahvé, ou Javé, que significa o seu abençoe. Inclusive o nome não podem ser pronunciados, usam nomes, como Adonai, por exemplo. E o cristianismo, ele adota o Antigo Testamento dos judeus, mas tem o seu escrito também sagrado, que é o Novo Testamento, que começa com os evangelhos. São 27 livros, os 4 primeiros são os evangelhos. Evangelho significa boa nova, boa notícia. A boa notícia que Jesus veio trazer é a boa notícia da salvação por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Então o seu sacrifício na cruz viria redimir a humanidade e permitir a ela o perdão dos seus pecados para que assim ela pudesse viver a vida eterna. E entre os evangelhos nós temos o primeiro evangelho de Mateus, que teria sido o apóstolo. O segundo evangelho é o evangelho de Marcos. Marcos teria sido, segundo a tradição, discípulo de Pedro. Pedro, o líder dos apóstolos, a quem Jesus confiou as chaves da igreja e pediu para que apacentasse as suas ovelhas depois da ressurreição. E aí então, lá no evangelho de Marcos capítulo 6, nós temos o episódio da decapitação de João Batista. João Batista, que é aquele que veio para preparar os caminhos para a vinda do Senhor, do Messias Jesus Cristo, que seria o Salvador da humanidade. É a voz que clama no deserto, que procurava endireitar os caminhos, limpar esses caminhos para a vinda de Cristo, para que ele pudesse entrar aqui no forte. O profeta que pregava a conversão, a mudança de vida, que veio com a metanoia, ou seja, a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento, principalmente para viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os mandamentos da lei de Deus. E João era um especial crítico de Herodes, o rei daquela região, da Judéia, na época de Jesus. Esse rei havia casado com a esposa do seu irmão, que havia morrido, provavelmente havia morrido em circunstâncias bem tenebrosas, talvez até por amor de Herodes. Herodes talvez já estivesse pegando a mulher do irmão já há tempos, antes do irmão morrer. E provavelmente foi ele o causador da morte, junto com Herodias, do irmão. Então, após a morte do seu marido, Filipe significa domador de cavalo. Vou falar para ele de grego também. Ok. A princesa Herodias se casou com o irmão dele, o rei Herodes. Como João Batista insiste que essa união é ilegal segundo a lei de Deus, segundo a lei mosaica do Antigo Testamento de Moisés, é imoral também, vai contra a moral religiosa, vai contra a vontade de Deus. Herodias também começou a alimentar rancor contra ele. Já Herodes era meio fraco, ele tinha um pouco de medo, porque João Batista atraía multidões, ele tinha medo que as pessoas se voltassem contra ele se ele fizesse uma coisa contra João Batista. Mas a mulher é vingativa. Eu estou explicando. Herodias vingativo, né? No banquete, Herodes pediu à filha de Herodias, a Salomé, que ela dançasse. Ela foi dançou, belíssimamente. Herodes ficou tão empolgado, estava chapado ali no evento. Aí ele foi para o pede, porque se quiser eu te darei, até a metade do meu reino de novo. Ela foi e perguntou para a mãe dela o que ela pediu. A mãe foi e falou: pede a cabeça de João Batista. Prometeu qualquer coisa que quisesse, por sugestão de Herodias, a jovem pediu a cabeça de João Batista. Aí Herodes foi obrigado a prender João Batista e mandar cortar a cabeça dele. Embora Herodes não tenha queixa dele, nem quisesse isso, ele cumpriu o prometido. João Batista foi executado, sua cabeça levada a Herodias no mão dele, num prato. A história demonstra a natureza perversa e brutal do reinado de Herodes. Herodes que
É um representante de como poder político. Muitas vezes o poder religioso também ele é corrompido. Porque esse poder de rei daquela região era um poder que havia sido instituído pelo próprio Deus. Muita resistência lá no Antigo Testamento, quando ele escolheu Saul. Saul foi um merda governante, aí escolheu Davi. Davi foi outro bandido safado, por mais que a Bíblia passe pano pra caralho com Davi. Davi era mala, inclusive fez coisa parecida com Herodes. Ele queria pegar Betsabé, ou Betsaba, né? O que ele fez? Pegou o marido dela, era casada, mandou o marido dela para a guerra, para morrer na guerra. Aí ele pôde casar com ela, depois o marido morreu na guerra. Nossa, tá vendo? Salomão vai mais além, porque Salomão tinha mais de 1.000 mulheres. Passava o gozo em geral. Uma putaria solta na Bíblia e com Deus favorecendo esses caboclos. Agora nós temos aqui o Herodes que parece, contemporaneamente, agora Deus não gosta desse tipo de lei. Ele gosta mais de João Batista. Mesmo assim, gostando de João Batista, deixa João Batista morrer decapitado. Depois manda o seu filho para poder fazer pior, né? Para você crucificar. É um Deus meio perverso, meio sadomasoquista. Tem um autor, filósofo chamado Jorge Batalha, que vai falar sobre isso. Como há uma contradição na Escritura, e como ela é pervertida nesse sentido de gozar com a dor e com o sofrimento. De exaltar a dor, o sofrimento, o martírio, o sacrifício, coisas que são, ou deveriam ser, pela própria lógica religiosa, a lógica do amor e a lógica de um Deus bom, deveria ser algo abominável, mas não, é algo que dignifica e até salva. Estão liberados aí.